Você não precisa de um ano inteiro para consertar a sua vida financeira. Você precisa apenas de um dia. E pode parecer loucura dizer isso, mas a verdade é que o que separa você da riqueza não é o tempo, é a falta de direção e a ausência de uma decisão irrevogável. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que ter uma renda alta é sinônimo de ter dinheiro, mas essa é a maior mentira que já te contaram. Porque se você ganha R$2.000 e gasta os mesmos R$2.000 em contas e consumo, você tem renda, você tem fluxo de caixa, mas você não tem dinheiro de verdade. Você não tem patrimônio. Hoje, nós vamos quebrar esse ciclo vicioso. Vamos fazer o raio-x da verdade na sua conta bancária. Vamos entender a psicologia por trás do dinheiro e eu vou te entregar o mapa completo dos investimentos, desde a renda fixa até o mercado de ações, para que você pare de ser apenas um pagador de boletos e se torne um construtor de impérios. Se você está cansado de ver o seu dinheiro entrar por uma mão e sair pela outra como se fosse água num balde furado, preste muita atenção. Porque as decisões que você vai tomar nas próximas horas vão definir se você vai trabalhar pelo dinheiro para sempre ou se o dinheiro vai começar a trabalhar incansavelmente por você. Em 1519, o general Hernán Cortés desembarcou no México com seus soldados diante de um exército inimigo gigantesco e com chances mínimas de vitória. E, ele tomou uma atitude que mudou a história. Ele mandou queimar os próprios navios, deixando claro para os seus homens que não havia plano B. Ou eles venciam e conquistavam, ou eles morriam ali. É exatamente isso que você precisa fazer hoje com a sua vida financeira. Você precisa queimar os barcos da mediocridade, queimar a possibilidade de voltar atrás e decidir que a partir de hoje você controla o seu dinheiro, e não o contrário. A prosperidade não é sorte, é resultado de obediência a princípios. É fazer as coisas certas na ordem certa. E o grande problema é que a maioria das pessoas tenta investir antes de organizar a casa, ou tenta gastar antes de ganhar, pulando etapas fundamentais que levam inevitavelmente à ruína. O primeiro passo prático para consertar a sua vida em um dia é encarar a realidade nua e crua, através do que chamamos de raio-x da verdade, onde você vai pegar papel e caneta agora e listar exatamente quanto entra e quanto sai. Não o que você acha que acontece, mas o que os extratos bancários dos últimos 3 meses gritam na sua cara. Este é o momento onde a maioria das pessoas entra em choque, porque elas descobrem que gastam de 20% a 30% a mais do que imaginavam. Dinheiro que escorre pelo ralo em débitos automáticos esquecidos, assinaturas de streaming que ninguém assiste há meses, taxas bancárias abusivas e pequenas compras que, somadas, destroem a sua capacidade de enriquecer. Você precisa estancar esse sangramento imediatamente, cortar o que está te matando, cancelar serviços inúteis, renegociar contratos de internet e seguros. E eu te garanto que apenas com essa atitude de cirurgia financeira, você consegue liberar centenas de reais no seu orçamento já no primeiro mês. Mas não adianta apenas cortar gastos se você não mudar a forma como enxerga cada moeda que passa pela sua mão. Pois se você vê o dinheiro apenas como um meio de troca, apenas como uma ferramenta para comprar coisas e obter prazer imediato, você nunca terá dinheiro de fato. O segredo da mentalidade dos ricos é ver o dinheiro como uma semente, como um operário que, se for bem tratado e cultivado, vai gerar frutos, vai gerar mais dinheiro, criando um patrimônio que cresce sozinho com o passar do tempo, através da magia dos juros compostos. Antes de continuarmos com as estratégias avançadas de investimento e como multiplicar esse capital que você acabou de salvar, eu quero te fazer um pedido rápido. Se este conteúdo está abrindo a sua mente e, você sabe, te dando clareza, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like, porque a sua interação é o combustível para continuarmos trazendo esse nível de conhecimento que transforma vidas. Então, clica aí, se inscreve e vamos juntos nessa jornada. Então, continuando a nossa reestruturação, depois de limpar os gastos, você precisa definir prioridades inegociáveis. E a regra de ouro é: pague-se primeiro, tirando pelo menos 10% de tudo que você ganha para o seu futuro, antes de pagar qualquer conta, antes de comprar qualquer roupa, antes de qualquer lazer. Esse dinheiro não é para gastar, é para construir a sua liberdade, e ele deve ir para uma conta intocável, um sistema de proteção contra você mesmo, em um banco digital separado daquele que você usa no dia a dia, para que você não tenha a tentação de usar essa reserva para cobrir um luxo momentâneo. Você deve viver sempre um degrau abaixo da sua renda.
Se você ganha 3.000, viva como se ganhasse 2.500. Se ganha 2.000, viva com 1.000 e, percebe, 700. Porque é essa diferença, essa margem de segurança que vai te permitir investir e, nunca mais ficar refém de dívidas ou de patrões abusivos. E, falando em segurança, o seu primeiro grande objetivo deve ser a reserva de emergência, aquele colchão financeiro que cobre de 6 a 12 meses do seu custo de vida, porque imprevistos não são uma questão de se vão acontecer, mas de quando vão acontecer, seja uma demissão, um problema de saúde ou o carro que quebra. Agora que arrumamos a casa, precisamos falar sobre como fazer esse dinheiro crescer. E, certo, aqui entramos no mundo dos investimentos, onde você deixa de ser apenas um poupador para se tornar um investidor inteligente. Existem diversos produtos financeiros à sua disposição, e entender a diferença entre eles é crucial. Vamos começar pelas ações, que nada mais são do que pequenas frações de empresas reais. Ao comprar uma ação, você se torna sócio daquele negócio, podendo ganhar dinheiro tanto com a valorização da empresa ao longo do tempo, quanto com os dividendos, que são a distribuição dos lucros que a empresa faz para os seus acionistas. Imagine ser dono de um pedacinho da Apple ou da Coca-Cola e receber parte do lucro dessas gigantes na sua conta sem precisar trabalhar lá. É isso que o mercado de ações proporciona. Mas lembre-se que é um investimento de renda variável, ou seja, o preço oscila e você só realiza o lucro ou o prejuízo quando vende o ativo, entende? Outra classe de ativos fascinantes são os REITs, que são empresas que possuem e administram imóveis, como shoppings, hospitais, prédios comerciais e residenciais, permitindo que você invista no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico, sem burocracia e, com a vantagem de receber aluguéis, muitas vezes mensais, já que essas empresas são obrigadas a distribuir a maior parte dos seus lucros. Mas talvez você esteja pensando que escolher ação por ação dá muito trabalho ou é muito arriscado. E é aí que entram os meus favoritos, os ETFs, que funcionam como um cabaz de Natal ou uma playlist do Spotify. ETF é um fundo de investimento negociado em bolsa que replica um índice. Ou seja, ao invés de tentar acertar qual empresa vai subir, você compra o mercado inteiro. Por exemplo, ao investir num ETF que segue o S&P 500, você está investindo automaticamente nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos de uma só vez, com baixo custo e, diversificação instantânea. É fundamental que você entenda que existem gestões ativas e passivas. Nos fundos de investimento tradicionais, você paga taxas de administração altas para um gestor tentar bater o mercado, o que estatisticamente quase nunca acontece no longo prazo, enquanto nos ETFs de gestão passiva, as taxas são minúsculas, porque o fundo simplesmente copia um ranking vencedor que já existe, colocando as probabilidades a seu favor. E, para quem busca mais segurança, temos a renda fixa, como as obrigações e o Tesouro Direto, onde você basicamente empresta dinheiro para o governo ou para empresas, em troca de juros. É um risco menor, ideal para preservar capital e para objetivos de curto prazo, garantindo que o seu dinheiro não perca valor para a inflação. Não podemos esquecer também do ouro, que funciona como uma reserva de valor histórica, protegendo seu patrimônio em momentos de crise e inflação descontrolada. E até mesmo as criptomoedas, como o Bitcoin, que são ativos digitais descentralizados, voláteis, mas com um potencial de valorização explosivo para quem tem estômago para o risco, O segredo dos maiores investidores do mundo, como Ray Dalio e então Warren Buffett, não é acertar o ativo da vez, mas sim a alocação de ativos e a diversificação. Ray Dalio, por exemplo, criou o portfólio All Weather, para todos os climas, desenhado para sobreviver a qualquer cenário econômico, misturando ações, obrigações de longo e curto prazo, ouro e commodities, garantindo que se um setor cair, outro segura as pontas, certo? Você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você tiver apenas ações de turismo e vier uma pandemia, sua carteira desaba. Mas se tiver também setor de saúde e tecnologia, você se protege e até lucra. Então, além da diversificação, a estratégia mais poderosa para o investidor comum é o DCA, Dollar Cost Averaging, que significa investir todos os meses, religiosamente, independentemente se o mercado está em alta ou em baixa, garantindo um preço médio interessante e eliminando a ansiedade de tentar adivinhar o momento certo de entrar. Muitos brasileiros ainda cometem o erro de deixar o dinheiro na poupança ou em títulos de capitalização disfarçados de investimento, ou pior, em PPRs de seguros com taxas altíssimas e rendimentos pífios, simplesmente por falta de conhecimento, perdendo o poder de compra todos os dias para a inflação. O equilíbrio financeiro só é atingido quando você domina 3 pilares:
a mentalidade de que o dinheiro é patrimônio e não apenas meio de troca, a organização através de um orçamento onde você vive um degrau abaixo das suas possibilidades, e a estratégia de investimentos diversificada, que coloca os juros compostos para trabalhar por você. Não espere ter muito dinheiro para começar a investir. Comece a investir para ter realmente muito dinheiro. O tempo é o seu maior ativo, e quanto mais cedo você começar, menor será o esforço necessário para atingir a sua liberdade, certo? Você precisa definir metas claras, não para daqui a 20 anos, mas para os próximos 90 dias. Metas tangíveis como juntar R$1.000 de reserva, quitar o cartão de crédito ou aumentar a renda em R$500, e dividir isso em metas semanais, porque o nosso cérebro precisa de vitórias rápidas para se manter motivado, certo? Lembre-se que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Se você não sabe administrar R$2.000, jamais saberá administrar 1 milhão. E a prosperidade é uma consequência de boa gestão e mordomia. O sistema de envelopes ou potes digitais pode te ajudar muito no início. Separe o dinheiro do essencial, o dinheiro das dívidas e o dinheiro do lazer. E quando o dinheiro daquele envelope acabar, acabou o gasto naquela categoria, sem usar o cartão de crédito como extensão do salário, porque isso é a receita para o desastre. A verdadeira riqueza é a tranquilidade de saber que, se tudo der errado amanhã, você tem um fundo de emergência que te sustenta. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro sem dívidas, tirando o seu sono. E é a liberdade de saber que o seu futuro está sendo construído dia após dia pelos seus investimentos, certo? Não caia na armadilha de viver de aparências, comprando passivos que tiram dinheiro do seu bolso, como carros caros financiados, para impressionar pessoas que nem se importam com você. Foque em comprar ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso. A jornada para a liberdade financeira não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e a constância vence a intensidade. É melhor investir um pouco todos os meses do que investir realmente muito uma única vez e parar. Ao aplicar o método de consertar sua vida em um dia, você toma a decisão, faz o raio-x, corta os gastos, define as prioridades, monta o sistema de proteção e estabelece suas metas. Tudo isso hoje, agora, sem procrastinar. Imagine o seu eu do futuro, aquele você daqui a 10 ou 20 anos. Ele vai te agradecer por ter começado hoje ou vai te culpar por ter esperado mais um ano? A escolha é sua e os caminhos estão claros. De um lado, continuar no ciclo dos ratos, trabalhando apenas para pagar contas até a velhice, dependendo de uma aposentadoria incerta. Do outro, assumir o controle, aprender as regras do jogo e construir uma vida de abundância e propósito. Não se deixe enganar por promessas de dinheiro fácil ou esquemas de enriquecimento rápido, porque o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O verdadeiro caminho é o estudo, a disciplina e o investimento consciente em ativos de valor. O ouro, as ações, os imóveis através de fundos, tudo isso são ferramentas, mas entende, o arquiteto da sua vida é você. Se você tem dívidas com juros altos, ataque-as com ferocidade antes de pensar em investir pesado, porque os juros da dívida no Brasil costumam ser muito maiores do que qualquer rendimento que você vai conseguir no mercado financeiro. Use a estratégia de viver com menos do que ganha não como um sacrifício eterno, mas como um impulso temporário para acumular capital e comprar a sua liberdade, porque ser rico não é sobre quanto você gasta, é sobre quanto tempo você consegue viver sem precisar trabalhar. Portanto, a tarefa de hoje é simples, mas poderosa. Sente-se, pegue seus extratos, encare os números, corte o supérfluo, automatize seus investimentos para o dia em que o salário cai e defina o seu porquê. Por que você quer ser rico? É para dar segurança à sua família? É para viajar o mundo? É para nunca mais ter que aturar um chefe tóxico? Tenha esse propósito claro, pois ele será o combustível nos dias difíceis. O conhecimento financeiro é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E entende? Cada real investido em conhecimento paga os melhores dividendos. Você tem em suas mãos o poder de mudar o destino da sua linhagem, de ser a pessoa que quebrou o ciclo de escassez da sua família, né? Não desperdice essa oportunidade. Comece hoje, agora.